Senhores, muito boa noite, autoridades, familiares aqui presentes. A Câmara Municipal de Londrina tem a satisfação de dar início à primeira sessão solene Caminhos de Londrina. Uma homenagem às famílias que cederam os seus nomes dos seus entes queridos falecidos a ruas, praças, outros próprios públicos em nossa querida e amada cidade de Londrina. No município de Londrina, a atribuição de nomes a ruas, praças e demais espaços públicos ocorre por meio de lei, após a devida tramitação nesta casa, com análise técnica, discussão e aprovação pelos vereadores e as vereadoras, seguida da sanção do Poder Executivo. Esse processo é regulamentado por legislação específica, que estabelece critérios para a nomenclatura e para a instalação das placas identificadoras, assegurando a organização urbana, padronização e segurança na identificação dos logradouros. Esta solenidade, instituída por meio do Decreto Legislativo número 87 de 1995, tem como objetivo dar visibilidade a esse processo e reconhecer as denominações aprovadas por esta casa. Nesta edição, a solenidade contempla as leis aprovadas nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, reunindo familiares e a comunidade em torno desse importante momento institucional. Trata-se de uma iniciativa que reafirma o compromisso do poder municipal do município, com a transparência dos atos legislativos e com a valorização da organização urbana do nosso município. Em nome do Poder Legislativo de Londrina, agradeço a presença de todos os senhores e de todas as senhoras. O meu muito obrigado. Neste momento, solicitamos a todos os presentes que se coloquem em pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Por gentileza.
Dando seguimento ao nosso evento. Nesse momento passamos ao pronunciamento. O nosso vice-prefeito Júnior Santos Rosa, neste ato representando o nosso prefeito Tiago Amaral. Por favor. Boa noite a todos. Hoje uma noite muito especial, honrosa para todos nós, da cidade de Londrina. Senhor presidente Emanuel, eu quero vos saudar em nome do prefeito Tiago Amaral, que manda cordiais saudação a esta casa, a todos os nobres vereadores e também às famílias aqui homenageadas. Senhor presidente, eu sempre tenho recordações desta casa, porque aqui fiquei 8 anos e pude participar de celebrações, comemorações e momentos de recordações em memória aqui feita. Também tive leis aprovadas por esta casa de honrarias, a qual hoje eu faço, vereadores, com muita alegria em estar junto com vocês para aquilo que nós temos como as memórias vivas, as memórias que constroem a nossa cidade. A nossa cidade é identificada por aquilo que nós chamamos, por aquilo que nós dizemos. E Londrina é uma cidade maravilhosa. Ter o nome escrito na história da cidade mostra que alguém teve sucesso. Um sucesso de ter a sua história lembrada mesmo depois da sua partida. Isso para alguns pode ser legado. Talvez seja aquilo que todos nós almejamos, que as pessoas lembrem-se de nós, conte a nossa história e lembre-se que a nossa marca ficou além do tempo. O tempo ele tem a esquecer, mas as boas obras permanecem. As boas histórias permanecem. Quero fazer a menção de um texto bíblico que está em Eclesiastes 1, versículo 4. Diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Todos nós vamos passar. Todos nós um dia vamos partir. E aqui fica, como seremos lembrados? Como será a nossa recordação? Como será que nós deixaremos o legado? Eu estava com um amigo nosso, vereador, Felipe Prochet,
que foi vereador nessa casa, hoje é secretário da cidade. E uma das coisas que mais alegra ele é quando ele passa pela rua Norman Prochet e quando ele passa aqui pela Avenida Prochet também, Hério Prochet, e ele se alegra. Aqui está meu tataravô, aqui está a história do meu avô, e ele, bem polaco como Felipe é, sempre deixa o seu sorriso, e ele sempre conta para nós que estamos perto. O meu bisavô, o meu avô fez história, chegaram aqui muito cedo. E eles sempre contam uma boa lembrança. E ele fala do orgulho de ter o nome da sua família eternizada na cidade e das histórias em memorial. Londrina é uma cidade que ela teve e tem pessoas maravilhosas. Infelizmente, conforme já diz um versículo bíblico, que nem todos os livros do mundo dariam para nós retratar, escrever as histórias maravilhosas que nós temos aqui. Mas aqui diz, geração vai, no texto, e geração vem. O rei Davi, em outra passagem, ele diz assim, uma geração anunciará a outras gerações os feitos e as maravilhas. A vocês que estão aqui hoje, vendo que o nome está em memorial, cabe a vocês não deixar os feitos, a história que foi contada pelo seu ente, morrer. Cabe vocês anunciar para a próxima geração. E assim a outra geração vai contando a outra geração. E os bons frutos, as boas histórias, as boas lembranças, as boas culturas permanecem viva e transformando. Primeiramente, no coração das suas famílias. Segundo, para que toda a cidade, para que toda Londrina saiba que aqui teve londrinenses, pessoas que não nasceram aqui, mas fizeram dessa terra a sua cidade, o lugar para se viver, morar e construir uma história. Cabe a vocês deixar essa memória viva para que possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Londrina se sente muito honrada em ter gravado agora como lei na nossa cidade, mas também à vista de todos que ali passarem. Saber que esteve uma pessoa muito acima da média, que está sendo lembrada para a cidade. Hoje é um dia que as lembranças, as memórias vêm. Para algum de vocês foi dia de sorrir, de lembrar de histórias, de momentos. Outros foram de ter aquela tensão de dizer, olha, ele me fazia, ou ela me fazia passar aquela raiva, mas faz a falta. Ou foi momento de chorar. Mas essa memória cabe a vocês. Uma geração anunciará a outra geração os feitos. Deus nos deu a vida e ela merece ser muito bem aproveitada, bem vivida. Se vocês estão aqui hoje, é sinal que estamos celebrando alguém que escreveu um nome, começando pela sua família, amigos, viveu muito bem vivida e foi lembrado e honrado nesta casa pelos vereadores da cidade de Londrina, como alguém que marcou e fez a diferença. Senhor presidente Emanuel, termino dizendo que o prefeito, que a prefeitura, se sente cada vez mais honrado por essa ação de caminhos que a Câmara nos faz hoje. E que assim possa permanecer vereadores da legislatura passada, atuais, ao qual eu tive hoje deputada federal Lenine de Assis, a honra de trabalhar aqui, que esses bons frutos que esta casa faz, que muitas vezes não é lembrado,
é criticado, mas hoje todos que estão aqui são prova que a Câmara de Vereadores de Londrina traz a recordação e mantém viva as histórias daqueles que fizeram de Londrina a sua terra de vida, de trabalho, de legado e da família. Deus abençoe a todos e muito obrigado e viva Londrina! Agradecemos ao nosso vice-prefeito, Júnior Santos Rosa, e passamos então, nesse momento, peço a atenção de todos, a franquear a palavra por 3 minutos aos vereadores e autores das leis cujos nomes serão homenageados nesta noite. Começando então pela deputada federal e vereadora da 15ª, 16ª e 18ª legislatura, a vereadora, hoje deputada federal, Lenir de Assis. Por favor, com a palavra. Senhoras e senhores, queridos amigos, uma boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas a essa Casa de Leis, que é a casa do povo. E seria muito bom, e é sempre muito bom, quando nas votações nessa casa, a casa está lotada desse jeito. Então, aqui é a casa de vocês, dos cidadãos, das cidadãs, da democracia brasileira. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E a história dos familiares de vocês, que confiaram a nós projetos de leis, faz parte dessa história bonita da nossa cidade. E agora eterniza na memória, no visual, nas placas, pelas ruas da cidade, nas placas da escola municipal Inamar, nas ruas da Maria da Conceição de Assunção, na rua Leozita Baggio Vieira, na Praça Sebastião Francisco do Rego, a Escola Inamar Sanitar de Souza, a placa do Centro Público de Economia Solidária, Sandra Regina Nishimura, e a placa Sandra Regina Nishimura, servidora exemplar, amiga, companheira, assessora, amiga de muitos aqui, Américo. Muito obrigada por ter compartilhado a vida da Sandra comigo e com muitos amigos e amigas. Inamar, muito obrigada, Isabel. Né? Nossa querida Inamar, professora, tem o lugar certo na escola, mas uma grande liderança da Igreja Católica e uma grande mulher na sua família e na sua comunidade. Maria de Lourdes, gratidão eterna pelo nosso Sebastião de sempre. Né? Luta racial pela igualdade entre os povos, militante político, artesão de primeira. Dona Maria, querida, obrigada pela Dona Conceição. Tá? Leuzita, quando eu cheguei aqui, Eduardo, eu procurei pela Leuzita, mas está você. Então, a Leuzita, que sempre está aqui conosco, muito obrigada. E, é claro, né, o nosso querido Astério Pereira de Melo, uma família de mais de 20 filhos, entre eles, meu querido irmão, amigo, Padre Jorge Pereira de Melo, seu pai. E o seu pai, assim como o meu pai, são pessoas centenárias. E assim como está lá no livro do profeta Isaías, essas pessoas queridas, que nos deixam o exemplo, mesmo que completem 100 anos, como meu pai completa em junho, seu Benedito, ainda serão crianças. Então, a vocês, queridos amigos, queridas amigas, a nossa eterna gratidão por terem emprestado, por ter nos confiado a nós esse orgulho, essa honra imensa de ter concedido para Londrina esses nomes que agora vão ficar permanentes na história das pessoas, na história da família, de nós amigos que pudemos compartilhar com vocês, mas na cidade, né? Com visual. Esperamos, vice-prefeito, a quem eu cumprimento a mesa, querido Emanuel Gomes, presidente, que essas ruas, que essa escola, que essas praças, que esse Centro Público de Economia Solidária gerem vida, gerem alegria, gerem respeito pelas pessoas, né?
e gerem uma nova cidade, uma nova civilização do amor, da alegria, da paz, sem ódio, né, sem preconceitos, como todos vocês homenageados hoje sempre lutaram e morreram, faleceram em berços que construíram e que nos deixaram muitos exemplos. Por esse e por outros motivos que merecem hoje ser homenageados. Parabéns e muito obrigada. Agradecemos a deputada federal Lenir de Assis e convidamos na sequência o vereador Beto Cambará, ele que foi vereador da 18ª legislatura, para fazer uso da palavra por 3 minutos, por favor. Vereador Beto. Bom, pessoal, depois de ouvir a Lenir, que tem o dom da palavra, depois que eu ouvi o Júnior Santos Rosa, tá? Eu tenho a incumbência de estar aqui hoje para falar com vocês. Confesso que fiz uma colinha, tá? Para poder me ajudar, que faz tempo que a gente não vem até aqui, mas quero começar agradecendo a presença da família, de cada amigo que está aqui, de todos que estão aqui. Quero agradecer ao Júnior, quero cumprimentar o Júnior Santos Rosa, ao nosso presidente Emanuel. E quero dizer o seguinte, que hoje é um dia especial, um dia em que a cidade desacelera um pouco, para lembrar que as ruas não são apenas caminhos, elas também guardam história de pessoas que passaram por aqui, deixaram marcas e continuam vivas na memória e no coração de quem as amou. As ruas e praças, avenidas de uma cidade contam a sua história. Cada placa instalada representa os valores, trajetória e as contribuições que ajudaram a construir o lugar onde vivemos. Ao eternizar esses nomes, transformamos o espaço físico em patrimônio afetivo e cultural. Cada placa entregue hoje representa uma vida inteira, cheia de sonhos, de luta, de amor e de legado. Dar um nome a um logradouro representa reconhecer pessoas que, com trabalho, dedicação, espírito público, fizeram diferença na vida da coletividade. São cidadãos e cidadãs que deixaram seus exemplos de honestidade, solidariedade, empreendedorismo, liderança e amor por nossa cidade. Seus passos ajudaram a abrir caminhos e nada mais justo que esses caminhos agora levam seus nomes. E hoje, eu quero lembrar aqui ao Matheus, a Amélia, o Luiz Henrique e o Márcio Pérez. Né? Cada um com a sua história de vida, com o seu carinho. Hoje vamos lembrar de Matheus Messias Pereiras, um jovem cheio de luz, dedicado ao estudo, apaixonado pelo direito, ele era estudante da UEL, pelo esporte, pela fé, pela convivência com as pessoas. Matheus tinha aquele jeito leve, alegre, que fazia bem só de estar perto dele. Eu conheci o Matheus desde pequeno, que eu estudei com a sua mãe, com a mãe dele, a dona Esmeralda, numa escola pública, estudamos junto. Eu vi o Matheus agora crescer, um menino cheio de vida, alegre. Vivia com a camisa do Palmeiras, então, mas era um menino muito gente boa. Tá? E depois do acontecido com o Matheus, que faleceu muito jovem, existe algo ainda mais bonito nessa história. A dor da perda foi transformada em amor ao próximo. A sua mãe, Dona Esmeralda, encontrou forças onde muitos não conseguiriam e criou um projeto Matheus, que alimenta o corpo, a alma de pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade, em luta contra a dependência química.
Parabéns, Esmeralda, pela sua luta. Isso nos ensina algo muito profundo. O amor verdadeiro não termina, ele transforma em cuidado, em serviço, em esperança para outras vidas. Parabéns, Esmeralda, ao Márcio, seu pai, ao Beto que está aqui, seu tio. Foi uma honra pegar, porque cada projeto desse, que a gente vai dar um nome de rua ou de praça, a gente tem que conhecer a pessoa, tem que fazer um projeto e realmente conhecer um pouquinho da vida de cada um, conhecer um pouquinho da vida da família. Então, isso aí nos torna muito mais próximos. Então, foi uma honra muito grande fazer essa homenagem a todos os familiares. Também lembro, com muito carinho, da Amélia Saltão Jimenez, uma mulher de coração generoso, dedicada à família, à comunidade e a ações sociais. Uma pessoa que viveu fazendo o bem, ajudando, sem esperar nada em troca. Seu exemplo permanece vivo, em que teve a graça de conviver com ela. Então, quem conviveu com ela sabe de tudo isso da dona Amália. Hoje também quero eternizar a memória de Luiz Henrique Carrara Ultramar. Estou aqui com a sua mãe, Luzia. E antes de contar um pouquinho da história do Luiz, essa mulher é guerreira. Esta mulher, por isso que eu falo que quando você pega um projeto, você começa a conhecer a família, você começa a conviver um pouquinho, não é só chegar lá e escrever e dar o nome de uma rua. Essa mulher, ela perdeu o Luiz Henrique muito novo. E uma semana depois, perdeu o marido. E logo em seguida, pouco tempo depois, né, dona Luzia? Um ano, seu filho sofreu um acidente de moto e hoje está aqui, ó. Está ali, está lá no cantinho, está numa cadeira de roda. E graças a Deus, com a ajuda dos amigos, da família, da filha dela que está ali, de todo mundo, ele está fazendo um tratamento lá em Brasília, no Sara Kubitschek. Você vê como que é o carinho do povo para essa família. Dona Luzia, eu me emociono por ver a sua luta, porque que você passou e hoje você está aqui em pé. Tá? Luiz Henrique Carrara Ultramar, que foi um bombeiro civil e deixou sua marca pela dedicação ao trabalho e pelo jeito humano de tratar as pessoas. Sua história chegou até nós por meio dos amigos que trabalhavam com ele, que fizeram a questão de homenagear alguém que cativava todo mundo ao seu redor. Ele era assim. Ele era uma pessoa muito querida e eu participei disso. Infelizmente, sua vida foi interrompida pela Covid-2019, ainda muito jovem, mas que permanece é o carinho. Quem conviveu com ele, o respeito conquistado e o exemplo bonito de força e união de sua família, que transforma a saudade em amor e em memória viva. Parabéns, dona Luzia. Tá? Que Deus abençoe sempre. Foi um prazer fazer essa homenagem ao seu filho. Tá? Porque quem conheceu ele sente no coração tudo que a senhora passou. Então, que Deus abençoe e continue acompanhando a sua vida. E essa semana... É semana que vem? Na segunda-feira, o filho vai voltar para Brasília para fazer outra cirurgia. Se Deus quiser, ele vai recuperar muito da sua saúde. Tá? Eu lembro ainda do Márcio Pérez Cava. Estou aqui com a Laura. Tá? Homem trabalhador, desde cedo, trabalhava muito. Esposo, pai, avô apaixonado, amigo, alegre e solidário. Uma pessoa que ajudava a comunidade, participava de campanhas, espalhava alegria por onde passava. Um exemplo de humanidade e simplicidade que merece ser lembrado. Eu tenho a honra e a gratidão de ter proposto essa lei, que permite que essa história permaneça viva na nossa cidade. E da mesma forma, outros vereadores também fizeram o mesmo, lembrando, eternizando a memória de tantas outras pessoas que marcaram a vida das famílias
da nossa comunidade. O Márcio foi um pedido da nossa amiga vereadora Flávia Cabral. E ela se emocionou ao chegar aqui e ver a plaquinha com o nome do seu cunhado, né? Então, é uma pessoa muito querida. Então, Flávia, eu te falo o seguinte, foi uma honra muito grande de ver a história de vida, do trabalho dessa pessoa, tá? Laura, que Deus abençoe também e eternize o nome do Márcio para sempre, tá? E as famílias, eu deixo uma palavra simples. A saudade permanece, mas hoje ela se mistura com o orgulho. Porque o amor de vocês venceu o tempo e agora a cidade inteira ajuda a guardar essa memória. Que Deus abençoe a cada família aqui presente, a cada amigo, cada pessoa que está representando seu ente querido. Em nome de todos, deixa aqui a nossa homenagem, nosso respeito e nossa gratidão às famílias e às memórias daqueles que hoje passam a fazer parte de forma permanente da paisagem e da história do nosso município. Muito obrigado a todos e Deus abençoe sempre. Agradecemos ao vereador Beto Cambará pelas suas palavras e convidamos a vereadora da 17ª, 18ª legislatura, a vereadora Daniele Ziober, para fazer o seu pronunciamento e usar a tribuna por 3 minutos. Peço aos demais que se atentem ao tempo, é muito importante para que a gente possa estar dentro do cronograma do evento. Por gentileza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Alegria estar de volta aqui. Do lado do vereador, meu amigo, presidente dessa casa, Emanuel, e meu amigo querido do coração, vice-prefeito agora, Júnior Santos Rosa. E também de todos os vereadores aqui, né, e da deputada. Muito bom estar com vocês todos de volta. Boa noite, gente. Eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. Eu tive, há um tempo atrás, meu pai também homenageado numa placa. E eu sei da emoção de cada um aqui, porque eu também tive essa emoção. E falar brevemente, agradecer aos familiares que estão aqui, o Oswaldo Soler, o William Bortotti e minha amiga Denise Clay. É um prazer estar aqui hoje para celebrar a homenagem de 3 pessoas maravilhosas. Seu João Soler, senhor Expedito Bortotti e o senhor Amoré Clay. Esses nomes representam não apenas famílias, mas também histórias, conquistas e contribuições significativas para a nossa Londrina. A entrega dessas placas de nome de rua e de praça é um reconhecimento merecido pelo legado que deixaram para a nossa cidade. Me sinto muito honrada mesmo e muito feliz por ter proposto e poder entregar hoje às famílias essa alegria e lembrança eterna. A cada um deles, minha gratidão, a nossa gratidão, por tudo que fizeram e continuam fazendo através dos seus entes queridos, a nossa Londrina. Que essas ruas e praça sejam um símbolo de respeito e admiração por suas vidas, por tudo que construíram, tudo que fizeram. Parabéns a todos os familiares, isso engloba todos vocês. E com muito carinho, eu digo, Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente tenha sempre no coração, não só eternizada nas placas, mas tudo que essas pessoas foram e sempre serão para nós. Com carinho, Daniele Ziober. Obrigado, gente. Agradecemos à vereadora Daniele Ziober pelas palavras e passamos então agora a fala ao vereador da 17ª e 18ª legislatura, vereador Eduardo Tominaga. Por gentileza. Boa noite. Mais forte, gente. Boa noite. Vocês devem estar felizes hoje, não quietinhos aí, né? Então, gostaria realmente de
dizer aqui que é uma satisfação estar aqui nessa casa novamente, a presença do presidente Emanuel, nosso amigo Júnior Santos Rosa, vice-prefeito, de todos vocês, né, que estão aqui representando, né, os seus entes queridos e que merecidamente, cada um dentro da sua história, dentro do seu legado, né, deixaram suas marcas. Eu tenho certeza que durante todos esses momentos, né, que antecederam as nossas falas, das fotos, mas principalmente agora, né, que cada vereador que propôs a homenagem, que a gente está aqui falando, vocês estão pensando aí, né, realmente no que foi a pessoa homenageada, o que ela fez de bom, né, os momentos que a gente passou realmente com bastante intensidade, né, ao lado delas, apesar de que hoje também eu sou órfão de pai e mãe, né, a gente sempre fala e olha assim, ó, puxa, deveria ter aproveitado mais, né? Mas Deus sabe o que faz, coloca as pessoas e tira elas na hora que Ele entende que é correta. Então, quero agradecer pela oportunidade, né, daquelas pessoas que a gente tinha mais intimidade, tem mais intimidade, e recebemos o pedido de homenagem, e muitas vezes até fomos oferecer, como aqueles que foram aos nossos gabinetes, conversando, né, e são amigos muitas vezes de amigos nossos, e a gente prontamente, né, se propôs a estudar, né, a história de vida, né, o legado que foi deixado por essas pessoas, e propusemos, foi aprovado por essa casa, a tramitação realmente onde todos os vereadores tratam como um projeto de lei e aprovam, né, durante as sessões aqui, e normalmente é de forma unânime. Então, tenho certeza absoluta que cada um de vocês, através da história, né, dos homenageados, e aqui eu vou ler agora também, né, o nome dos homenageados propostos por mim, pelo meu gabinete, né, e aprovado pelos vereadores: Rua Domingos Paula Mignoni, Rua Orville Hoffner, Rua Geraldo Porto, Praça Helena Harumi Ota Kitahara, a UPA Dr. Paulo André Chenso, né, Rua Mari Aparecida Marques. Algumas dessas propostas foram acatadas pelo Executivo, mas com certeza foram realmente muito bem acolhidas por todos os vereadores, né, e por toda a comunidade que acompanha os nossos trabalhos. É muito emocionante estar aqui falando, mas no momento de reflexão a gente realmente pede para que vocês, né, não somente dos nossos homenageados, mas de todos, né, que reflitam a respeito da importância de cada um que deixou essa história aqui em Londrina. E eu estava refletindo ali também, para finalizar, a questão da tristeza, né? Tem algumas cidades que adotam as ruas por ordem de número, Rua 1, Rua 2, Rua 3. Eu, particularmente, acho bastante triste, né? Então, ali realmente nas ruas, nas praças, né, naqueles próprios públicos que deixam ali registrado o nome dos familiares, fica ali uma lembrança, né, que fica eternizada na nossa cidade. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, em especial aqueles que nos deixaram, né, propor as homenagens, e eu tenho certeza absoluta que quando a gente passar por ali, a gente vai lembrar, né, com bastante carinho das pessoas e dos entes queridos que deixamos aqui as nossas homenagens. Muito obrigado, Deus abençoe. Agradecemos ao vereador Eduardo Tominaga e passamos agora a palavra ao vereador da 17ª e 18ª legislatura, vereador Nantes, por favor. Boa noite a todos. Eu quero, neste ato tão significativo, antes de mais nada, cumprimentar o presidente desta casa e presidente desta sessão solene, vereador Emanuel Gomes, o senhor vice-prefeito, permita-me chamar de vereador Júnior Santos Rosa. Quero também cumprimentar os servidores desta casa, em nome da Renata, que com tanto esmero preparou este evento. Também não poderia deixar de cumprimentar o procurador dessa casa, que hoje está no banco das famílias homenageadas, Dr.
Miguel Aranega. Quero cumprimentar o pastor Dário e o pastor Jefferson, em nome dos quais cumprimento todas as famílias que estão sendo homenageadas. A história é a espinha dorsal de um povo. A história é a identidade de uma nação. Temos nações milenares que têm uma história constituída, construída, fundamentada, e por isso elas existem e são reconhecidas até hoje. Por isso, a história é a identidade de um povo, a identidade de uma nação. A história de uma cidade, a história de um município, não é construída tão somente através das ações do poder público. A história de uma cidade não é construída tão somente com poder político. A história de uma cidade não é construída tão somente com o poder econômico. A história de uma cidade é construída com pessoas, com seres humanos, que, na sua maior parte, na sua maioria, vivem no anonimato. Passa a vida toda no anonimato. Mas através do seu viver, através do seu trabalho, através da sua educação, através da sua convivência, na soma com outros pares, este sim constrói a história de uma cidade. E a maioria destas pessoas passa a sua história, muitas vezes, sem ser percebido. Como eu disse, no anonimato. E assim mesmo, contribuindo com a história, com a sua vida, no anonimato, através das suas ações. Quando partem desta vida, continuam alguns deles, que são estes parentes e amigos nossos que já foram. Assim mesmo, não sendo reconhecido em vida, na morte, eles emprestam o nome para continuar a construir a história da cidade onde moraram. Por isso eu quero parabenizar todos vocês, parabenizar os seus entes queridos, que contribuíram e continuam contribuindo com seu nome para a história da cidade de Londrina. Porque no anonimato, eles fizeram muito pela nossa cidade. É o caso, que faço questão de citar, da dona Marília Rodrigues França, que hoje não está mais conosco, que hoje não está mais nesta dimensão, mas que também foi uma pessoa que fez a diferença e que continua fazendo parte da história de Londrina. Muito obrigado. Agradecemos ao vereador Nantes pelas suas palavras, inclusive o vereador Nantes, que foi também presidente nesta Casa de Leis, e fez um trabalho excelente. E agora secretário, né? Secretário do Idoso. Parabéns, vereador Nantes. Irá fazer, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho. Agora chamamos o nosso vereador, vice-presidente desta casa, para que possa fazer uso da palavra, vereador Giovanni Matos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Manuel Gomes, vice-prefeito Júnior Santos Rosa, todos os familiares, vereadores, companheiros. Uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal para uma noite festiva, de lembranças, de memórias, e eu me sinto honrado em, junto a cada um de vocês e de suas famílias, estarmos escrevendo a história de Londrina e marcando também essa história positivamente, com tantas lembranças boas que certamente cada um das senhoras e dos senhores tem de seus entes queridos. Quero falar especificamente aqui de duas ruas que têm participação minha, a começar pela rua Noah Cândido Rodrigues, que me foi concedida a honra de ser autor dessa lei. E quando nós colocamos aqui uma lei para ser votada, nós precisamos justificar o porquê essa pessoa merece ter ali o seu nome numa rua. E geralmente são pessoas que têm muitos anos de história, têm realmente uma vivência na nossa cidade, e o Noah foi uma criança que viveu apenas 27 dias. E a gente passa a se perguntar, que história foi feita? A gente começou a questionar isso, mas a gente entende que onde passou a vida, transformou a vida de pessoas. Certamente, Ricardo, você e sua família foram muito tocados nesses 27 dias e tiveram suas vidas transformadas. Assim como muitas crianças que nem chegaram a nascer transformaram vidas de famílias. E por isso nós resolvemos dar esse passo importante na história de Londrina, que é honrar aqueles que viveram, ainda que poucos dias, mas transformaram a história de muitas famílias. E o Noah foi o primeiro nesse sentido, e que muitas outras ruas possam também receber homenagem, assim como o Noah está sendo homenageado hoje. Fico muito honrado. Obrigado. Obrigado a você, a sua família, vereador Santão. O Ricardo trabalhava com o vereador Santão e eu me sinto honrado em poder homenagear a família de vocês dessa maneira. Muito obrigado, que Deus abençoe tudo que forem fazer. Outra rua também quero falar, e essa me deixa muito emocionado, Rua Benedito Antônio de Matos, meu avô. Me senti muito feliz com a homenagem, vereador Santão, pela ter se comprometido, né, em colocar esse nome. E eu quero só contar rapidamente a história. Viveu por 84 anos, faleceu no ano de 2021. E muitas vezes a gente não consegue escolher em que local será a rua, mas eu não digo nem por coincidência, mas por providência, é lá na Zona Norte. Porque meu avô, nos anos 80, andava a Zona Norte com um caminhão, junto ao pastor Benedito Santos Rosa, fazendo evangelismo em cima de caminhão na Zona Norte de Londrina. E nada mais justo que, por toda a sua trajetória de ações sociais, quantas pessoas nós já ouvimos, presidente Emanuel, que estavam precisando de um socorro, e meu avô, com o caminhão da Móveis Cacique, pegava as pessoas, levava para o hospital. Esses dias atrás, ouvi de um pastor amigo que a esposa dele estava grávida, e ele a levou de caminhão para ganhar o neném. Então, assim, nós nos sentimos muito honrados. E há alguns dias estávamos lá no Residencial Viver, numa ação social, em cima de um caminhão, fazendo evangelismo na rua Benedito Antônio de Matos. Então, eu acredito que não é coincidência, é providência divina. E eu me sinto honrado, grato a Deus por isso, e é nosso dever, sim, honrar todos aqueles que contribuíram com a história da nossa cidade. Tem aqui hoje meu tio, o Elvinson Matos, meu pai, o Soneide Matos, e o Gustavo aqui representando a Tianinha, né, não está conosco, mas Ana Cristina de Souza, Matos Souza, que também hoje levam adiante esse legado da nossa família. Então, obrigado, Santão, obrigado, Câmara Municipal, Prefeitura de Londrina, por essas homenagens. Deus abençoe a todos, parabéns por estarem conosco compondo a história de Londrina. Deus abençoe. Muito obrigado, vereador Giovanni Matos, pelas palavras. Passamos agora, então, a palavra ao vereador Chavão. Boa noite, presidente. Boa noite ao nosso vice-prefeito Júnior, representando aí o nosso prefeito Thiago Amaral. Quero aqui dar uma boa noite e uma boas-vindas às 54 famílias
que aqui hoje recebe uma bela homenagem. É com muita alegria que hoje nós não estamos seguindo um protocolo, e sim trazendo muito respeito a cada um de vocês que recebe essa homenagem. Não é diferente de vocês, como a nossa família também recebe uma bela homenagem. Quero aqui agradecer a todos os vereadores da legislatura passada, nossa deputada Lenir, todos os vereadores da legislatura passada, os vereadores da legislatura atual, mas como que é importante receber uma homenagem a quem deixa um legado, uma história. O Júnior falou muito bem, Júnior, quando o Felipe Prochet passa na avenida ali e conversa contigo. Hoje eu passo em frente o Complexo Cidadania Adeusa Maria de Souza, aonde, Pai, essa mulher nos trouxe um grande ensinamento, nos trouxe muito respeito. Tia Mirailza, eu já falei isso quantas vezes para você, e hoje estava sentada ali, olho para você e lembro dela. Como você parece minha mãezinha, que hoje não está aqui, mas eu acho que ela está muito feliz por receber essa homenagem. Porque quando nós éramos crianças, chegavam na casa da nossa avó, tinha lá a plaquinha do nome Antônio Mendes. Logo em seguida, Guiomar também teve uma bela homenagem. E hoje nós nunca queremos que aconteça, né? Mas o Júnior também recordou muito bem. Todos nós vamos passar por isso. E hoje nós temos uma bela homenagem em nome de Adeusa Maria de Souza. Quero agradecer imensamente aqui também o prefeito Marcelo Bellinati, secretário Marcelo Canhada, que chamaram eu lá na sala no dia e falaram: Chavão, esse complexo cidadania aqui da Zona Sul, a antiga Praça da Juventude da Zona Sul, vai receber uma homenagem em nome da sua mãe. Então, fico muito grato ao prefeito Marcelo e ao secretário Marcelo Canhada também. E aqui também não é diferente. Hoje nós prestamos uma bela homenagem ao nosso querido, Dona Alice. Está ali, nosso querido Alfredo Raimundo da Silva. Viu, Lucas Cristiano? Um homem de um caráter, um homem que trazia ali conosco um grande respeito. O Lucas, que foi ali um sócio meu ali da empresa, e a gente notava e via ali o tanto que o seu pai era prestativo. Então, essas coisas que a gente carrega, leva juntamente conosco para sempre guardado em nossos corações. É um dia muito especial, eu acredito que para mim, para o Lucas, para a Dona Alice, para sua filha Luísa e para todas as 54 famílias que hoje recebem esta bela homenagem. Que vocês sejam sempre bem-vindos aqui a esta casa, sejam sempre bem acolhidos e que sempre sejam abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Agradecemos ao vereador Chavão pelas palavras e convidamos então agora a vereadora professora Flávia Cabral para que possa fazer uso da palavra. Eu só vou quebrar um protocolo, presidente. Perdão mesmo. Quero agradecer a minha família aqui, que é a primeira vez que vem completa aqui. E eu acabei, com muita emoção aqui, acabei esquecendo da minha esposa Isabel, da minha filha Maria Luísa, minha filha Maria Fernanda, minha filha Ágata, minha filha Maria Helena, meu filho Samuel. Me perdoe, mas
a gente fica emocionado e acaba fazendo essas gafes, né, presidente? Fica em paz, Chavão. Deus abençoe a Tem todos. Viu? crédito. Valeu. Por favor, vereadora professora Flávia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, minha gente. Eu que sou uma pessoa tão tagarela, hoje me sinto num momento bastante emocionada. Estar aqui como legisladora, podendo saudar o prefeito em exercício, aqui representado, o Júnior Santos Rosa, esse grande amigo, saudar o presidente da casa, saudar os ex-colegas, os servidores, mas em especial saudar cada um de vocês, que muito mais do que estar aqui por uma placa, está aqui por uma história que marcou a vida de todos vocês, a tal ponto que vocês, como eu, que também perdi alguém querido, estou aqui, nesse momento, emocionada. E emocionada, e lembrando, e vendo as situações, ouvindo as palavras de cada vereador que me antecedeu, é impossível não sentir tocado. Mas vamos lá, vamos, né? Vou tentar não chorar, tá, gente? Porque, assim, a Flávia, vereadora bravona, é chorona e se emociona com muita coisa boa que a vida dá. E nós tivemos a honra e a felicidade de sentir saudades, saudades de pessoas que celebramos a vida com elas. Por um curto ou por um longo espaço de tempo, elas passaram, mas nunca serão esquecidas. Então, vamos lá. Hoje, eu gostaria de dizer que um momento como esse é um momento que faz a vereança valer a pena, porque nós sentimos a aproximação com a população, com toda uma história de uma cidade que vai sendo construída com o carinho, com o cuidado, com a proteção. Hoje, nós estamos aqui não para denominar uma praça ou cumprir uma formalidade, mas preservar essas histórias, as memórias que ajudam a construir a Londrina que nós amamos. A Londrina de braços abertos, que recebeu muitas pessoas de outras regiões, vindas de Curitiba, vindas, né, de São Paulo, vindas de vários, mas que formaram a nossa cidade, esse grande e belo mosaico. Cada via pública nessa cidade carrega um nome, carrega um legado, ela carrega exemplos de vida que atravessarão gerações. Hoje, nós podemos dizer, dizem que uma pessoa só morre quando seu nome é dito pela última vez. E nós estamos aqui, vereador Chavão, estamos aqui, nobres munícipes, porque o nome das pessoas que amamos não serão esquecidos. Essas pessoas serão lembradas, eternizadas, e nós temos o orgulho de dizer, são pessoas honestas, são pessoas honradas, são pessoas que amamos, são pessoas que estarão preservadas na memória da nossa cidade, porque vieram, se entregaram, dedicaram, porque amamos, fomos amados por elas, e nós temos como fazer que Londrina saiba que elas existiram, que a cidade seja grata à contribuição, ao trabalho, à entrega que cada uma delas fez, que a Londrina tenha preservado no seu nome, na sua memória. Nós estamos aqui porque sabemos que são pessoas que trabalharam no campo, na cidade, no serviço, no comércio, são pessoas importantes. E eu gostaria de deixar claro que elas serviram as suas comunidades, as suas igrejas, as suas famílias, ao município, e que essas pessoas, que aqui eu vou nominar algumas, que são aquelas que eu tive a honra, a felicidade, e hoje eu sou grata por ter feito esse projeto para as famílias que nos procuraram. Eu olho para um ex-aluno aqui nesse momento e vejo ali, eu sou professora de profissão, o conheci muito jovem, e hoje, já um pai de família, e a gente vai homenagear a avó dele. Eu vejo a minha irmã e vejo aqui também aquele cidadão honrado, que era um membro da nossa família, que faleceu num período complexo, em que tantas famílias perderam tantas pessoas, em que nós tivemos a marca da passagem, poder falar dessas pessoas com amor, com gratidão, com dedicação. Eu gostaria agora de falar e proferir pela primeira vez
aqui o nome dos homenageados com as ruas, com os próprios públicos. Então, veja, Rua João Correia de Oliveira, ele que marcou a sua história no Guairacá, não é? Rony, ele, o pai honrado, o marido, aquele exemplo. Rua Diniz Garbuio, não é, Lilian? Aquele que também tanto colaborou para toda uma sociedade, trabalhando na Copel de forma incessante. Posso dizer, Fernanda, sobre a rua, e aí vamos lá, senhor, né? Israel Balestrin, ele que na Zona Norte foi tão representativo e que tem, né, ali marcado seu nome na história e vai estar lá. Também nós temos aqui a rua Odília Novelli da Silva. Essa rua, e nós sabemos, conta a história de uma senhora que foi tão importante para a Vila Casone. Podemos dizer que hoje nós temos ali, no Jardim Mairá, uma praça que leva o nome de uma família que nós tivemos a honra de conviver, de estar lá. E nós temos, então, a praça Odília Novelli da Silva. E essa praça vai ficar preservada e as gerações vão crescer e vão brincar lá. De mesma sorte, eu posso dizer, meu caro, que a sua avó também está preservada. E, nesse momento, nós podemos observar que nós temos a praça Ruth Hering Ávila. A família Ávila está preservada na história de Londrina por tudo que fez. Quer seja ali na região central, na Rua Sergipe, no comércio, ou a sua avó, que era uma professora, com todo o legado que trouxe e transferiu. Eu posso dizer que estamos preservando o nome do Márcio Pérez Cava, aquele cunhado amado, pessoa querida, que trabalhou tantos anos no Banestado. Eu posso dizer que são pessoas como nós. Nós somos essas pessoas hoje, pessoas simples, trabalhadoras, mas que sem a gente, sem a participação, a cidade não se construía. Então, a homenagem que nós fazemos aos nossos falecidos, jamais esquecidos, é uma homenagem de coração, é uma homenagem sincera a pessoas honradas, pessoas que ajudaram Londrina a ser o que é, pessoas amadas e que nós jamais esqueceremos. Então, sintam-se abraçados, cada um dos membros dessas famílias, e saibam que essa homenagem sirva de inspiração, que pessoas dignas e honradas cresçam, apareçam, floresçam, façam parte da nossa vida e que as suas memórias fiquem preservadas no nosso município, assim como está no nosso coração. Parabéns a todos que estão aqui pelo momento e obrigada a todos que me procuraram para que nós pudéssemos fazer com que isso acontecesse. Uma boa noite a todos. Londrina agradece. Agradecemos à vereadora professora Flávia Cabral pelas suas palavras e passamos agora ao vereador Roberto Fu a fala. Vereador Roberto Fu, por favor. Boa noite, senhor presidente, com muita alegria, muita satisfação. Cumprimento Vossa Excelência e parabenizo por esse evento lindo, maravilhoso e um evento abençoado. Quero também cumprimentar com muita alegria Vossa Excelência, vice-prefeito da cidade de Londrina, Júnior Santos Rosa, meu amigo, meu irmão, que eu gosto muito, e durante 8 anos trabalhamos juntos aqui na Câmara Municipal da cidade de Londrina, fazendo bem para a nossa cidade. Mas com muita alegria eu cumprimento também Vossa Excelência, deputada federal Lenir de Assis, que durante muitos anos trabalhou nesta casa, hoje nos representa na Câmara Federal. Cumprimento todos os vereadores que passaram por aqui, que também desenvolveram um grande trabalho para a nossa cidade. Cumprimento os vereadores que ainda estão aqui nessa casa, trabalhando cada dia e tentando fazer o melhor para a cidade de Londrina. Mas eu quero agora me dirigir às famílias, famílias amadas, queridas, que estão aqui hoje, recebendo cada um uma homenagem merecedora, né, senhor presidente? Homenagens que eu sempre digo nesta casa, que é uma coisa
abençoada para a nossa cidade. Eu falo que uma das sessões que eu mais gosto é essa sessão, porque aqui, hoje, é a prova da confiança que cada família tem nos vereadores. E, em especial, eu quero cumprimentar a família do nosso amigo lá do Ouro Branco, o José Milton da Silva, o nosso saudoso Tiriva, que tanto trabalhou pela nossa população, desde quando começou o Parque Ouro Branco, né, deputada Lenir? Amigo de Vossa Excelência também. Mas não é diferente os meus agradecimentos à família da Ellen, Kátia Camargo, uma jovem que brilhava, uma jovem que transmitia paz, alegria à sua família e a todos por onde ela passava. Mas não é diferente também da família da dona Ana Esteves de Jesus, que estão aqui presentes, emocionados, mas com muita alegria, porque esse nome será eternizado na cidade de Londrina. E também a família do Hélio Bueno. Essas famílias confiaram ao vereador Roberto Fu, cederam o nome dos seus entes queridos, e eu agradeço de coração, pela confiança, e eu me sinto honrado por essa confiança. Que Deus continue abençoando cada um de nós, dando força, dando vida, saúde, para que nós possamos continuar a nossa jornada, que não é fácil. Eu digo que cada um tem uma jornada na sua vida, cada um tem uma cruz para carregar, e não adianta a gente querer fugir dela, mas Deus, sempre presente na nossa vida, vai nos confortando, vai nos dando força, e assim a gente vai vencendo as lutas e as batalhas que vêm pela frente. Parabéns à Câmara Municipal por esse evento de hoje. Parabéns a cada família aqui presente. Quero mais uma vez me dirigir a essas 4 famílias que confiaram no vereador Roberto Fu e nos cederam o nome dos seus entes queridos. Tem muitas pessoas que dizem que os nossos amigos, nossas famílias, aqueles que nós gostamos, não morrem. Eles partem mais cedo para preparar o nosso lugar. Eu creio muito nisso. Eu creio muito que um dia todos nós possamos nos encontrar com essas pessoas homenageadas aqui hoje, para juntos vivermos a vida eterna no paraíso, né, nobre vice-prefeito da cidade de Londrina, que conhece muito bem a palavra de Deus. Viva Londrina, viva a Câmara Municipal, parabéns a cada família aqui presente, que Deus continue abençoando todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Roberto Fu, pelas palavras. E neste momento, então, passamos a palavra ao vereador Santão. Boa noite, pessoal. Primeiro, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de suas famílias. Eu pedi para o Giovanni Matos colocar o nome de uma rua do Noah, uma criança que representa a luta pela vida. Angelita, o Noah vive junto com o Senhor Jesus Cristo, Ricardo, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus pertence às crianças. A gente tem também um nome de uma rua que é do soldado Bruno Prado, um menino novo, um herói que trabalhava e foi morto em uma emboscada covarde pelo crime organizado, com um monte de tiro pelas costas. É muito merecedor nós termos uma rua aqui em Londrina com o nome desse rapaz. Eu sou policial rodoviário federal e eu tenho um projeto que chama Polícia Amiga da Criança. Eu vou em favelas, creches, orfanatos e distribuo brinquedos. Eu falo da palavra de Deus, eu falo de cidadania para as crianças. E um dia, aquela menina que está ali, ó, pessoa enorme, loira, Zezé Gouveia, viu eu fazendo isso e me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim: Santão, meu pai fazia isso, meu pai distribuía brinquedos para as crianças, e eu queria que você continuasse o trabalho do meu pai. Eu pensei, meu Deus, essa mulher é completamente doida.
Olha a responsabilidade que ela está colocando em cima das minhas costas. E a gente começou a ir junto. Hoje, a Zezé compra brinquedos ou doces e distribui para mais ou menos 2.000 crianças todos os anos. E a gente continua esse projeto. Por isso, Zezé, o nome do teu pai, que abençoou muitas crianças e que continua abençoando com a tua vida, também se tornou nome de rua. Senhor Jesus Pires. Nós temos o sargento sargento Donizete, que fazia trabalhos voluntários, colocando piso na casa das pessoas, construindo para aquelas pessoas que não tinham dinheiro. Não é realmente necessário que a história dele fique marcada nessa cidade, através do nome de uma praça? E o último que eu propus foi o seu Manuel Palhão, que também construiu a história da cidade de Londrina junto com a sua família e que inclusive tem um pastor muito sério, um pastor que realmente prega a palavra de Deus. Pessoal, todos vocês que estão aqui, que receberam homenagens, eu quero falar o seguinte: hoje eu estava vindo para cá, escutando o rádio, e uma crítica totalmente desconstrutiva de um jornalista falando o seguinte: vereador só se preocupa em colocar nome de rua. Na verdade, não. A gente não está preocupado, isso não é coisa que preocupa o vereador. A gente se preocupa com os problemas que tem na cidade e tentar resolver os problemas. Só que é merecedor que a família de vocês, que construiu a história dessa cidade, tenha o nome registrado na história da cidade para continuar. Isso aqui não é situação de preocupação, é uma situação de honra, de mérito. Que o Deus... Uma fala de um jornalista deste é totalmente descabida. Eles não conseguem compreender a importância disso para vocês e para a nossa cidade. Por fim, obrigado pelas palmas. Que o Deus Altíssimo esteja com cada um de vocês e os proteja sempre onde vocês estiverem. Um abraço. Agradecemos ao vereador Santão pelas palavras e passamos agora a palavra ao vereador Sidney Matias. Por favor, vereador Sidney. Santão, ficou alto aqui, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite maravilhosa. E nós estamos aqui porque nosso amado amigo Jesus nos permite. Quero saudar aqui ao nosso presidente da casa, Emanuel, ao nosso vice-prefeito Júnior, e nós temos uma brincadeira entre nós, tá? É só entre nós, né, Júnior? Hoje nós estamos juntos, escurece, isso aí. Quero saudar aqui para não esquecer a minha amada esposa Kelly, que aqui está, a minha filha Maria Elísia. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero aqui saudar o Padre Jorge, não tinha visto, me perdoa. E agora quando a Lenir comentou. Seja bem-vindo, Padre Jorge. Quero saudar a todos que aqui estão, todas as famílias, todos aqueles que aqui faz da memória daqueles que nós amamos e amamos. Porque amar, como diz Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida, e nós devemos amar a cada instante. Em especial, quero saudar aqui a Dona Maria, ao seu Paulo, por nos conceder a honra. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por nos conceder a honra de dar o nome dessa rua, Paulo Henrique da Luz. Nessa noite tão significativa, 27 de fevereiro, nós pausamos os debates políticos habituais aqui nesta casa para olhar para Londrina, para os que têm mais valores, os mais valiosos, a sua gente, a sua história, a sua memória. Subo a essa tribuna com o coração grato, cheio de respeito, para falar sobre dessas memórias, que tive a imensa honra de ajudar a eternizar por meio desse projeto de lei número 176 de 2025, de minha autoria. Um projeto que teve, sim, uma votação unânime dos nossos irmãos vereadores. Portanto, eu quero saudar aos vereadores dessa casa. Muito obrigado.
tornou-se lei municipal com o número 13.989, de 22 de setembro de 2025. Através dessa lei, a nossa amada cidade denomina oficialmente como Rua Paulo Henrique da Luz. Gravem bem, Paulo Henrique da Luz, o logradouro público localizado no lote número 418 da região da Gleba Cafezal. Trata-se da via que se inicia na Estrada da Esperança e faz a curva acompanhando a divisa do leste do loteamento. Mas nós sabemos que dar nome a uma rua vai muito além de organizar a geografia da cidade ou facilitar a entrega de correspondências. Nomear um espaço público é um ato de perpetuação. É dizer que, em alto e bom som, que aquela pessoa importou. A família do senhor Paulo Henrique da Luz, aqui presente, Dona Maria e senhor Paulo, que hoje recebe esta placa simbólica, quero dizer o meu abraço muito afetuoso. A saudade de quem amamos nunca desaparece, mas eu espero que, a partir de hoje, toda vez que vocês passarem por aquela rua, pelaquela via, ali na Gleba Cafezal, ou quando virem o nome dele ali registrado no nosso novo portal, Caminhos de Londrina, o coração de vocês se enche de orgulho. O suor e a dedicação e a vida do Paulo Henrique da Luz agora fazem parte, para sempre, do mapa e do dia a dia da nossa cidade. Aos familiares que não estão aqui presentes, e também a todos os familiares que aqui estão sendo homenageados nessa noite, e da próxima semana também, recebam o reconhecimento do município. Londrina é grande, porque foi construída por pessoas, como esses entes queridos, que vocês lembram e que nós lembramos nessa noite. Quero aqui saudar a nossa amada amigo Jesus, que nos dá essa honra. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão, muito obrigado a todos vocês familiares, que concede a nós, vereadores, poder homenagear os vossos entes queridos. Um abraço a todos, a família Luz, um abraço a todos vocês, e que nosso amado amigo Jesus, e que Maria, nossa Mãe Santíssima, vos abençoe. Boa noite. Agradecemos ao vereador Sidney Matias pelas palavras. Agora eu peço a palavra. Irei também falar algumas aos senhores e senhoras. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria, nesse momento, de uma salva de palmas para todos, por favor. É bom que todos despertam, né? Eu estou aqui sentado e estou acompanhando alguns, devido ao estender do horário, estão com sono. Então acordem, por favor. Hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de alegria. Por favor. Eu quero aqui saudar o nosso vice-prefeito, Júnior Santos Rosa. Quero aqui saudar os meus correligionários, Giovanni Matos, Sidney Matias, vereador Chavão, vereador com o mandato Roberto Fu, e os vereadores que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar aqui, vereadora Flávia Cabral, aqui também, que é vereadora atual, e eu tive a honra de trabalhar com o Nantes, com a Ziober, com o Eduardo, com a nossa deputada federal, Lenir de Assis, com o nosso vereador Beto Cambará. Uma honra trabalhar com vocês, tá? Quero aqui saudar o nosso procurador, Miguel Aranega, a nossa diretora de comunicação também, que está aqui na casa, e quero aqui saudar todos os que, Valéria, todos os que prepararam, né, os servidores que prepararam este belo e extraordinário evento. Gente, eu tenho 49 anos, nasci em Recife, me criei no Rio de Janeiro e fui abraçado por esta amada cidade de Londrina. Como eu sou feliz de dizer que amo e sou apaixonado por essa cidade. Digo para vocês que não troco esse lugar por nenhum outro lugar. Aqui eu escolhi para edificar a minha vida e construir a minha família.
E por essa cidade eu fui abraçado. Fui vereador em 2013 e estou no 4º mandato como vereador. E tive a honra e o privilégio de ser presidente em 23, 24 e agora 25 e 26. Esse é o meu último ano como presidente nessa casa. Mas digo para vocês que nós fizemos muitas coisas aqui. Conseguimos terminar projetos que foram começados com o Nantes e outros vereadores, o Jairo, em outras legislaturas, como a reforma desse prédio. Olha como que a Câmara de Vereadores está bonita e muito bem aparelhada. Hoje estamos aqui sem calor, um ar-condicionado decente, porque ficamos aqui com mais de 10 anos com o ar-condicionado queimado. Olha a estrutura que temos de áudio e vídeo, e tudo isso é para vocês. Vocês merecem isso. E temos grandes passos que vamos dar. A TV Câmara, para trazer ainda mais informação ao cidadão. E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque esta casa, nós aprovamos inúmeros projetos. Quando temos um legislativo forte, nós temos uma cidade forte. E nós não fomos eleitos para estarmos aqui apenas para termos um título de vereador. Nós fomos eleitos para estar aqui e fazer jus a esse mandato, a esse voto de confiança, vereador e vice-prefeito Júnior Santos Rosa. E aqui, quando nós trazemos a este plenário projetos de nomes de ruas, praças, logradouros, uma UPA, enfim, algo ou algum bem público que vai estar ali eternizado nos anais da casa e naquele lugar. Nós fazemos isso, pessoal, com muita alegria, com muita paixão. Nós não fazemos isso por política. Não fazemos isso porque queremos apoio ou voto. Não. Nós fazemos isso porque nós sabemos que isso é honrar, é prestigiar, é valorizar as pessoas que com lágrimas, que com os calos nas mãos, que com muito sacrifício e renúncia, ajudaram a construir essa cidade. Londrina, o hino diz que é uma cidade de braços abertos a todos os filhos do nosso Brasil, do nosso país. A todos aqueles de pátrias distantes, que aqui confiante. Olha, é muito forte isso, Júnior. E me desculpa a minha emoção, porque o Santão disse algo interessante que, infelizmente, às vezes, uma parte de pessoas que ocupam um veículo de comunicação, seja rádio ou TV, às vezes desprovido de entendimento, critica essa casa por apresentar projetos tão importantes como esse. Então eu quero aqui agradecer a vocês por estarem aqui. E a minha emoção é que eu tive que ser homem quando eu era criança. Eu tive que assumir as responsabilidades da vida muito cedo. E como eu gostaria que a pessoa que cuidou de mim e fez tudo o que podia e o que não podia por mim, a minha avó Lourdes, como que eu gostaria de ter a honra de poder ver o nome dela numa praça como essa, numa rua como essa. Então, vocês que têm, sejam de fato prestigiados e honrados e valorizem isso, porque isso não tem preço. Então, parabéns a todos vocês. Eu quero encerrar. Eu não fiz discurso, eu estou falando de fato com o meu coração. Eu quero aqui agradecer por vocês terem me dado a honra de homenagear os seus familiares. O Marcos Carlos Strass. Consegui colocar o nome, com o apoio dos pares desta casa, a Praça Carlos Strass. Para mim é uma honra.
a Cleonice Franco de Moraes, conseguimos honrar, e obrigado por estar aqui recebendo esta homenagem, a rua Antônio Roberto de Moraes. A Sueli Alves de Oliveira, conseguimos dar o nome da rua Ellen Cristina de Oliveira. A tua família está toda aqui. Muito obrigado por me dar a honra de dar o nome a essa rua, a essa pessoa que para vocês foi muito importante. Eu quero agradecer a Lúcia Maria Toledo Cunha, que me deu a honra de colocar o nome da rua Paulo Darcy Cunha, como também a Cassiana Paula Zamberlan Martins, que colocamos o nome da rua do Rafael Franco Martins. Que esses nomes estejam eternizados no coração dos senhores e das senhoras, nas ruas, na praça, e que, de fato, os netos, bisnetos e toda a família, quando olhar esta homenagem, se sintam também homenageados e honrados. Gente, parabéns a todos vocês, viva Londrina, e que possamos fazer muito mais eventos como esse, que outras famílias possam ser homenageadas. Vocês merecem. Parabéns. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a nossa amada e querida cidade de Londrina. Meu muito obrigado. E por favor, gente, não acabou. O melhor vem agora. Vamos lá. Dando continuidade. Vamos assistir a esse vídeo. Qual o tamanho do amor? Que cor ele tem? Qual o cheiro? Onde mora o amor? Talvez ninguém saiba ao certo, mas uma coisa eu sei: o amor tem nome. E todas as vezes em que eu chamei o amor pelo nome, ele teve cor, cheiro, sorriso. O amor cabe em um abraço, mas alcança as estrelas. Hoje, celebramos um ato de amor por aqueles que deram a essa palavra significado. E mesmo que o tempo passe, e que os rostos, sorrisos e abraços não sejam mais vistos e sentidos como eram, nada é capaz de apagar o que essas pessoas fizeram e viveram conosco. Pode subir a trilha um pouquinho mais, por favor. Saudade é o aviso da memória de que está na hora de visitar a lembrança. E hoje nos lembramos, todos juntos, desses homens, mulheres e crianças que um dia tivemos a chance de amar e que nos amaram. Hoje celebramos com saudade essas vidas que nos impactaram e que desejamos que sejam sempre lembradas. Hoje declaramos que seus nomes não cabem apenas em nós, em nossas famílias. Eles precisam ganhar espaço e serão ditos e repetidos por todos aqueles que passarem pelas ruas e praças da nossa amada cidade. Que o legado dessas vidas ecoe por muito tempo. Que suas histórias sejam recontadas. Que esses rostos que agora contemplamos por um breve momento sejam a marca de que o amor, quando tem nome, nunca morre, mas permanece eternamente em nós. E é com esse sentimento que a Câmara Municipal hoje entrega a cada um de vocês essa pequena lembrança. E neste momento, eu peço que cada um de vocês segure à frente de seus olhos. Segure a plaquinha que receberam. Um objeto tão pequeno, tão simples, mas que hoje carrega uma lembrança inesquecível. É um nome que carrega uma história. E se essa história está hoje nas suas mãos, é porque ela continua em você.
ela continua em sua família, continua em tudo aquilo que vocês viveram, em tudo aquilo que ainda será lembrado. Agora eu convido todos vocês a juntos, quando eu disser 3, levantarem essa plaquinha ao alto, como um gesto de reconhecimento por esse legado, como um símbolo de que continuaremos honrando essas histórias. Vamos fazer isso juntos no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Que cada nome ecoe. Ecoe nessas palmas. Esses nomes sobem ao céu, aonde agora pertencem. E que nós continuemos essa jornada aqui, com a bênção de Deus. Amém. Muito obrigado, Renata. Saudar o meu grande amigo Jefferson. Satisfação te ver. Não vai embora, quero te dar um abraço. Senhoras e senhores, que momento bonito, não? Nós acabamos de vivenciar hoje, esta casa não apenas cumpriu um ato institucional, mas reafirmou um compromisso com a memória, com a história e, acima de tudo, com o amor que permanece. Cada nome aqui lembrado representa uma vida que deixou marcas e que, a partir de agora, seguirá presente também nos caminhos da nossa cidade. Em nome da Câmara Municipal de Londrina, agradecemos a presença de cada um, dos vereadores aqui presentes, do nosso vice-prefeito, de todos os munícipes que aqui estiveram presentes nesta noite, dos seus respectivos familiares, e que esta homenagem seja também um gesto de acolhimento e reconhecimento sincero à importância de cada uma dessas histórias. Quero aqui fazer um agradecimento especial do fundo do meu coração a o João Pedro Campos. Que Deus te abençoe, João. Que Deus te abençoe. E quero aqui declarar, então, encerrado esta solenidade, e que Deus abençoe a todos nós e a nossa querida e amada cidade de Londrina. Parabéns. Viva Londrina. Parabéns. Oi?